um animal muito tardio, acima de 30 meses, 60% do tempo que o animal está dentro da fazenda, ele está dedicando à recria. Aqui, quando a gente intensifica um pouquinho e a gente parte para um tempo de abate de 24 meses, 12 meses do ano o animal está no sistema de recria. Então, qual que é a intenção à medida que a gente intensifica o sistema e, consequentemente, a gente coloca mais nutrição? É a gente reduzir, né, essa fase de recria e, consequentemente, abater o animal mais cedo. Quando a gente abate esse animal mais cedo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um giro mais rápido dentro da fazenda. Então, se eu abatesse, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, se eu estou tendo um sistema de 36 meses dentro da minha fazenda e eu começo a intensificar ao longo do tempo, a cada 36 meses, em um sistema intensivo, eu rodo 2 vezes o número de animal, enquanto em um sistema menos intensivo, eu rodo somente uma vez o número de animal. Então, o que o sistema de RIP faz para nós? A gente aumenta o giro, eu vou ter mais animais rodando na minha área. E é aí que a gente vai observar que o produtor ele consegue ter uma produtividade maior e uma lucratividade maior também quando comparado a sistemas de produção mais tardios na fazenda. Então, aqui a gente já inicia falando um pouquinho quanto é importante, né, a gente intensificar o sistema e, principalmente, tirar esse estrangulamento, que é o que a recria faz hoje no nosso sistema de produção. E a gente vai entender daqui para frente o porquê que a recria ela acaba sendo uma grande barreira, né, para a gente reduzir essa idade ao abate dos nossos animais. Então, quando a gente observa aqui, eu trouxe para vocês 3 cenários. Então, quando a gente observa um cenário tradicional, que são animais sendo abatidos aí com 36 meses de idade, que é um ciclo longo, que para nós a gente considera como um ciclo longo, o que a gente observa? Então, a gente tem a fase de cria, né, que está aqui, é esse início aqui. Hoje, na fase de cria, a gente não consegue mexer muito, porque a gente tem toda uma época, né, uma estação de monta, depois esses animais eles ficam 9 meses, essa vaca fica 9 meses de gestação, e a gente acaba fazendo aí um desmame médio entre 7 e 8 meses. O mais comum são 8 meses. Então, na cria, a gente não consegue trabalhar muito o tempo, pensando em idade, tá? Mas eu vou mostrar para vocês mais à frente que na cria, o que nós conseguimos trabalhar e faz com que a gente melhore os animais chegando na recria e, consequentemente, a gente melhore os animais chegando na engorda, que é a gente fazer uma boa nutrição nessa fase de cria, desmamando animais mais pesados e, consequentemente, se ele chega mais pesado numa recria, ele vai chegar mais pesado e mais rápido numa fase de engorda. Então, a gente começa a estrangular essas fases que são muito longas e a gente começa a reduzir um pouco essas fases para que a gente consiga abater animais mais jovens, com melhor qualidade de carcaça e, consequentemente, que tragam maior lucro para dentro da fazenda. Então, aqui, o que a gente observa, né, em um sistema tradicional? Então, eu tenho animais que nascem aqui com um peso médio de 30 quilos, eu tenho animais que, na média, são desmamados com 180, né, em um sistema tradicional. Então, esses animais ganharam ali seus 150 quilos ao longo de 8 meses, são desmamados em média com 6 arrobas, e eles ganharam ali por volta de 600 gramas por dia, né, dentro desse sistema. Então, é um sistema que a gente entende aí como um sistema extensivo, né? À medida que a gente passa esses animais por uma fase de recria, e é a fase mais longa em um sistema tradicional, então esses animais eles entram com 180 quilos numa fase de recria, eles passam 24 meses nessa fase, tá? E eles precisam ganhar 180 quilos para que eles vá para uma fase de engorda, né? Em média ali 360, 420 quilos, é a fase que eles entram para uma fase de engorda. E aí, então, esses animais, eles ganham 200 gramas em média por dia ao longo do ano.
E por que que é tão baixo essa taxa de ganho de peso aqui, ó, na fase de recria em um sistema tradicional? Alguém pode complementar ou interagir um pouquinho? Por que que vocês acreditam que o ganho médio diário nessa fase longa de produção, ele é tão baixo, de 200 gramas? Quando a gente olha uma média anual, é de 250 gramas. Por que que vocês acreditam que a gente tem esse baixo ganho de peso aqui? Eu acredito que seja por causa da falta de suplementação, principalmente no período da seca, né? Que é o famoso boi sanfona, ganha nas águas, perde na seca. Então o produtor ele acaba deixando essa fase muito desassistida, né? Justamente, Aaron, esse é o principal ponto de estrangulamento, né? A gente sabe que pastos de águas, é claro que varia muito com a espécie, varia muito com a altura de manejo, enfim, mas a gente sabe que eles conseguem, durante as águas, manter os animais com ganhos acima de 500, 550 gramas, né? Somente a pasto e sal mineral, sem nenhum tipo de suplementação. Então, a gente sabe que isso é possível a pasto. É claro que a gente sabe também que tem sistemas aí a pasto, né? Com pastos adubados, com pânicos, por exemplo, que os animais conseguem ganhar acima de 650, 700 gramas, se for sistema rotacionado um pouco mais. Mas se a gente pensar em um sistema tradicional, por que que esses animais têm uma média de ganho de peso muito baixa? Porque eles ganham essas 500 gramas na seca, nas águas, porém na seca eles perdem peso, que é o que o Aaron falou, é o famoso banho sanfona, ganha nas águas para perder na seca. E quando a gente coloca isso em uma média ao longo do ano, esses animais eles têm uma taxa de ganho de peso muito baixa. E aí olha o quanto que isso impacta dentro do sistema. Você tem os animais que saem de uma fase de cria com 180 quilos, e se eles entram para uma fase de recria, e essa fase de recria a gente sabe que ela inicia logo na seca, né, ali por volta de maio, junho, é quando os animais estão desmamados, né, de modo geral, hoje, no Brasil Central, então eles caem diretamente numa fase de seca. Se a gente não dá um aporte nutricional nessa fase de seca, o que que acontece? Eles são desmamados e eles já caem numa fase de déficit nutricional. E aí eles passam toda uma fase de seca praticamente ganhando muito pouco peso, ou às vezes até perdendo, dependendo da condição do pasto. E aí eles vão para a primeira águas, eles vão para uma primeira fase de águas ali na recria. E então eles recuperam esse peso. Só que logo em seguida eles têm a próxima seca, segunda seca. E aí o que que acontece? Então, esse ganho que eles tiveram nas águas, mesma coisa, ele enxuga na segunda seca. E aí ele cai novamente nas águas. Então, ele passa praticamente 2 anos numa fase de recria, aonde ele perde, ele ganha, ele perde e ele ganha. Então, ele entra numa fase de engorda, muitas vezes com baixo peso, né? E já com uma idade mais avançada, tá? E aí por isso que esse sistema, né, ele é um sistema que ele tem que começar a ser eliminado dentro das fazendas. Por quê? Porque é um sistema que ele é onoroso, ele ocupa tempo e espaço dentro da fazenda e ele traz um retorno econômico muito baixo e muito lento para dentro do sistema de produção. E aí, então, a gente precisa começar a visualizar a recria como o principal gargalo dentro do sistema, tá? E logo em seguida esse animal vai para um sistema de engorda. Aqui eu coloquei que eles entrariam, né, em um sistema de terminação intensiva aqui, ficando 4 meses, ganhando 1,5 kg, já é um sistema de TIP ou confinamento. Mas a gente sabe que muitas vezes esses animais vão cair aqui nessa seca, já numa fase de engorda, e a gente sabe que tem muitas fazendas que não fazem nenhum tipo de suplementação e que às vezes esse animal nem vai ficar 36 meses na fazenda, ele vai ser abatido lá no final das próximas águas somente, né? Levando aí a um sistema aí de 42 meses de abate. Então, por isso que a gente considera esse um sistema extremamente tardio,
e que precisa ser eliminado dentro da fazenda, tá? E aí, o que vai mudando à medida que a gente vai intensificando um pouquinho, ó. Então, aqui eu tenho um sistema tardio, longo, eu caio em um sistema mais intermediário, aonde eu consigo enxugar 6 meses dessa fase, né, desses animais. Então, onde que eu mexi? Eu mexi aqui, ó, 6 meses aqui da fase de recria. Então, eu eliminei uma água da fase desse animal. Então, o que que eu começo a estrangular? Eu começo a estrangular a recria. Então, mesma coisa, ó. Eu tenho os animais aqui com 8 meses. Na cria, nesse sistema, eu já preciso entregar animais um pouquinho mais pesado aqui na fase de recria. Então, esses animais, ao invés de ganhar seus 150, eles já precisaram ganhar os seus 170 quilos, com um ganho de peso um pouco maior e sendo desmamada ali com 0,7 arrobas a mais do que no sistema anterior. Então, eu preciso sim, à medida que eu vou intensificando a frente, eu preciso vir dando um aporte de nutrição e um aporte genético também para esses animais que vão vir dentro dos sistemas à frente, tá? Então, eu estrangulei aqui 6 meses de uma fase de recria. Então, eu saio de animais com 200 quilos, eu vou para animais, né, indo para uma fase de engorda ali de 400. Então, eles precisaram ganhar 200 quilos ao longo de 18 meses. E eu estrangulei aqui uma água ao final da fase da vida desse animal. E olha o que isso faz. Isso já faz com que a gente precise ganhar ali, né? Os animais ao longo do ano ganhando seus 365 kg dia. O que a gente precisa nessa fase aqui? Às vezes um pasto bem manejado de águas e um proteinado de seca, a gente já consegue fazer com que esses animais ao longo do ano tenham ali seus 365 kg dia. Então, muitas vezes, fazendo um desembolso muito pequeno, que é um proteinado de seca, a gente consegue estrangular 8 meses dentro do sistema de recria, tá? E aí, qual que é uma vantagem também disso aqui, ó? Aqui no sistema anterior, os animais em recria, eles finalizavam a recria nas águas e os animais de engorda entravam na seca. Então, os animais serem engordados na época de seca, onde a gente tem baixa quantidade e qualidade de pasto, faz com que a engorda também seja muito onerosa. E quando eu estrangulo 6 meses aqui de uma fase de recria, eu já possibilito os animais entrarem em uma fase de engorda na fase de águas. E aí, se esses animais entram numa fase de engorda na fase de águas, o custo de produção desse animal ele vai ser um pouco menor. Por quê? Porque a águas, né, o potencial de produtividade de águas, ele é melhor. Então, eu consigo muitas vezes produzir uma arroba com um menor custo, diferente desse sistema anterior, que para eu estar terminando os animais na seca, eu teria que estar fazendo um desembolso um pouco maior, tá? E aí a gente começa a cair aqui para um sistema de produção, né, mais curto, que é o sistema que a gente vai conversar um pouquinho ao longo do dia hoje. Então, a gente já tem animais sendo abatidos aqui com 22 meses de idade, né? Os mesmos 8 meses da fase de cria, porém, eu já tenho animais que precisam ser desmamados mais pesados nessa fase de cria, mesmo dentro dos 8 meses. Então, eu tenho animais sendo desmamados ali com 7 arrobas e meia, 8 arrobas, né? Dentro dessa fase de cria. E aí eu estrangulo a minha recria para um sistema aqui de 10, 12 meses de idade, né? E eu já tenho um desafio um pouco maior, que ao invés de colocar 365 gramas dia ao longo do ano, eu preciso passar a colocar 700 gramas. Então, eu tenho praticamente quase dobrar, né, o ganho de peso desses animais ao longo do ano.